E nesse processo, faz com que a gente também se afaste de algumas pessoas, é natural. Uau. O Jefferson não tá igual. Mas é óbvio que não tô igual. Se eu tivesse igual, eu teria os mesmos resultados. Olhar o palco das pessoas e querer modelar aquilo é fácil. É muito fácil. Mas e o bastidor? Só que se eu ler todos os livros dele, eu tô convivendo com ele diariamente. Se eu escutar os podcasts dele, eu tô convivendo com ele diariamente. Eu não estou lado a lado dele, não tô frente a frente, mas eu tô agregando todo esse conhecimento pra mim. Todo relacionamento tem alguém que influencia e alguém que é influenciado. Com E certeza. pode ser influenciado e influenciado mutuamente. Fala pessoal, nós somos o Despertar Cash. Eu tô chamando de DPcast porque já tá meu amigo já. DPcast. DPcast É bom. acho que é legal. É legal. Então, nós estamos no 4º episódio do DPcast. Hoje nós vamos falar sobre modelagem, né? Então, antes de você continuar assistindo esse episódio, você, por favor, para nos ajudar, para compartilhar esse episódio, também nos ajudar a crescer nas redes sociais, tanto do podcast quanto as nossas, que isso faz distribuir mais a mensagem. E você que é cristão e também sabe que um principal mandamento nosso é espalhar o evangelho, então espalhe o evangelho, espalhe a palavra de Deus, nos ajudando, curtindo, compartilhando, comentando, ativa o sininho, porque daqui para frente nós vamos engrandecer você com conhecimentos bíblicos, né, de sabedoria bíblica, que são os pilares para o nosso crescimento. Uau, que legal. Eu sou o Patrick de Bem. E eu sou o Jefferson Leal. Isso aí, se você ainda não nos conhecia, fica conhecendo agora, fica com a gente aí. Tá ficando... Que experiência top, Jeff. Cara, que massa. E o seguinte, eu tô percebendo que eu tô gostando demais disso. Eu também. Se eu pudesse gravar todos os dias, eu gravava. Eu também, eu vou ser Eu sincero. gravava também. E até hoje eu tive um treinamento e o cara falou o seguinte, né? Que a gente às vezes não tem a decisão, a gente às vezes não faz o que a gente ama, mas a gente tem a decisão de amar o que a gente faz. Uau, isso é bom. Bom demais, né? Isso é bom. E, cara, eu tô amando o que eu tô fazendo, entendeu? Porque é um propósito de vida nosso, que é espalhar. É um chamado que a gente tem e é um mandamento que a gente tem que cumprir. Então, assim, a gente uniu 3 coisas que a gente gosta, né? E se tu para pensar assim, cara, o Jefferson gravando podcast, o Patrick gravando podcast. Ô, Jefferson. Eu até ontem não conseguia conversar direito com as pessoas, porque eu ficava nervoso, que eu suava frio. Eu passei minha faculdade inteira sem perguntar direito, porque eu tinha vergonha de perguntar, me subiu um calorão aqui pra cima e o troço não saía, não sabia me comunicar. Sim, eu imagino, não sabia me comunicar. Eu escuto o áudio desse cara aqui mandando, eu tenho que botar no -5 às vezes pra conseguir entender, porque a nossa dicção é terrível. É terrível. Só quando a gente tá aqui parece que... Flui mais, né? Espírito Exato. Santo, não tem outra explicação. Tá, o Jeff, e outra, né? Não, vamos ter que comentar aqui, né? Vamos. Porque tá quentinho ainda, o pessoal da quente. igreja. Que era o Jeff cantando domingo aí. Viu só? Olha o que Deus faz na vida da gente. Show de bola. E hoje nós temos um assunto maravilhoso para compartilhar com os nossos queridos irmãos, ouvintes também aqui do nosso Spotify, que também sai no YouTube, mas também tá aqui no Spotify também. Qual é o tema de hoje, Jeff? Modelagem. O que é modelagem, Jeff? É pegar uma roupa bonita e sair Modelagem, não? Não é isso aí. Modelagem é a gente pegar exemplos de pessoas que, princípio básico, primeiro, foram melhores que a gente, são melhores que a gente, dão resultado, e pegar esses princípios como essas pessoas fizeram e trazer pra nossa vida, né? Modelar essas pessoas. A gente pode dizer que é se inspirar em alguém. Inspirar em alguém. Se inspirar em alguém. Que legal. E a Bíblia também traz, né, esses princípios de modelagem, né? Viu? Bonita? Bonita, viu, né? Caraca, Essa pessoal. Bíblia aí, ó. Top. Aí, ó. Ganhei de Dia dos Namorados. De Dia dos Namorados. Eu também ganhei uma, só que a minha que eu ganhei era 5 vezes maior. 5 vezes maior. É que as 5 vezes maior tu já tem já. Eu já tenho as Bíblias muito grandes. E esse daqui eu tô usando pra pregar, que só tem só o texto. Só o texto. Não tem nenhuma tem nota de sim, rodapé, sim. não tem nada. Né? O máximo ali é uma referência cruzada ali, aquele Azinho, Bzinho que fica. Não, é boa, porque a minha que tem cheio de referência, mapas, não sei dá o pra quê. pregar. Não, a minha eu tô há um mês com ela e tô em Gênesis ainda. Gênesis 5 ainda. Não dá. Porque é muita coisa. Pra tu ver como a palavra de Deus, a gente já vai no outro assunto, não é nada a ver com modelagem. Mas tu vê que a palavra de Deus, ela é infinita. Porque eu já li Gênesis várias vezes. Inclusive, a gente vai trazer aqui um episódio sobre o paralelo de Gênesis 1 e 2 com a ciência. Uau.
né? Para quem não sabe, eu sou geólogo de formação, é uma ciência que estuda a formação da Terra, a formação dos planetas, a formação da vida também, né? Toda essa questão da dinâmica da Terra, a formação dos continentes, enfim, traz toda essa E questão. você tá gastando seu tempo olhando o Sérgio Sacani na internet? Tem o nosso cientista o aqui, nosso ó. cientista aqui, exatamente cristão ainda, né? Então a gente vai trazer esse Não, paralelo também, o cara né? é bom também, né? Por que eu trouxe esse? O que eu tô falando? Porque ele tá falando de Gênesis 1 e 2. Ah, sim, isso aí. Então, nós vamos trazer esse podcast pra vocês, vai ser bem legal. Acho que vai ser talvez um divisor de águas pra nós aí, viu? Vai ser Pra show nós de bola. botar esse no estourar. Vamos sim. Então, nós vamos falar um pouco sobre modelagem. Se inspirar em alguém. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11:1, diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ai. O apóstolo Paulo, ele chega no momento da vida dele, que ele diz para a igreja de Corinto, olha, me imitem. Me imitem, por quê? Porque eu estou imitando a Jesus. Olha como esse cara é sensacional. Ele não está dizendo assim, ó, me imitem porque eu sou bom. Ele está dizendo, me imitem porque eu imito o mestre. Né? Então, na verdade, Paulo estava apontando para Jesus. E muitas pessoas que a gente vê e que a gente pode ter contato, e hoje a gente vai falar um pouco sobre ambiente também, né? Essas pessoas, elas apontam para Jesus em várias áreas da vida delas. E é importante que nós tenhamos essa sabedoria de modelar pessoas importantes assim, e pessoas que realmente têm algo para nos entregar. Assim como o apóstolo Paulo, a gente não vai modelar o Judas, né? A gente vai modelar o Paulo. Sim, eu acho que esse episódio também vai começar a ser visto por pessoas que não têm conhecimento básico da Bíblia, né? Então, para começar, a gente acabou falando sobre Coríntios e Paulo, mas quem foi Paulo? Só para o pessoal ter Quem uma foi noção. Paulo? Na minha opinião, Paulo foi o maior cristão que já pisou na face da terra. Uau. Depois de Cristo, foi Paulo. Tanto que ele tem muitos livros, né? 2/3 do Novo Testamento foi ele que escreveu. Paulo falava 4 línguas. Ele era um judeu dos judeus, a Bíblia diz. Ele era ali, ele estudou aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o maior rabino da época ali Ou seja, de buscou 2000 anos sabedoria, atrás. buscou conhecimento, buscou estudar, né? Exatamente. E ele era um intelectual e um apaixonado, porque ele recebeu o chamado de Deus no caminho para Damasco. A Bíblia diz ali em Atos capítulo 9. Exato. E ele foi o homem que Deus entregou para ele, a doutrina da igreja, a doutrina da nova aliança. Uau. Foi entregue para Deus Paulo. confiou em Paulo. E Exato. Paulo no começo ele era um pouquinho contra, antes de converter, Paulo era um perseguidor da igreja, a Bíblia diz, e ele perseguia em nome de Deus, em nome da religião judaica, né? Que ele perseguia a igreja, mas Deus teve um encontro com ele teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco, quando ele estava com cartas já das autoridades para prender os irmãos em Damasco, que eles chamavam da seita do caminho, e ele, quando estava indo para Damasco, a Bíblia diz que veio uma luz do céu, ele caiu, a gente diz que Paulo caiu do cavalo, a Bíblia não fala sobre um cavalo, mas provavelmente ele estava viajando o cavalo, um camelo, alguma coisa, exato. Ele caiu e o próprio Deus falou com ele, Jesus falou com ele, Paulo, por que tu me persegues, né? Então, Paulo responde, Senhor, mas quem é que é tu? Quem é que te persegue? Não, eu sou Cristo quem te persegues, né? Então, aqui vai uma, né? Quando persegue os filhos de Deus, persegue o próprio Deus, né? Persegue os cristãos, perseguem o próprio Jesus. A gente vê tantos países aí que a perseguição ainda é real. No nosso país, glória a Deus, que estamos num país livre, mas existe muitos países que a perseguição é real, e quando estão perseguindo os nossos irmãos, estão perseguindo o próprio Cristo, né? E Deus tem guardado eles. Sempre quando você puder, você lembrar, ore pela igreja que está perseguida ao redor do mundo. Todos os dias. Porque é importante. Cada vez mais. De formas diferentes hoje, né? Com certeza. Mas, muito tipo de várias. As estratégias de Satanás mudaram, né? Assim como o Satanás está agindo diferentemente hoje, às vezes a gente nem percebe. Né? A internet, ela é tanto pro bem quanto pro mal. Com certeza. Né? A música é tanto pro bem quanto pro mal. Tudo. As artes. Então, cultura. Hoje Satanás se move diferentemente do que antigamente. Exatamente. E eu vou te dizer que tá bem mais fácil pra ele hoje. Com certeza. Eu acho que hoje ele tá lá assim, os caras já estão fazendo meu trabalho sozinho. Eu não preciso nem botar coisas neles, já que já tá dando ideia pro diabo. Estão entrando em depressão sozinho, estão entrando em ansiedade sozinho, estão ficando doentes sozinho, não preciso botar enfermidade, eles mesmos estão se acabando. Exato. Então isso é muito importante pra você, cuidado. Mas voltando a falar sobre Paulo, rapidamente, é uma pessoa já que a gente pode modelar já, né? Com certeza. Paulo já é um grande modelo. Será que Deus... A própria palavra diz que seriam meus imitadores, então a gente olha pra Paulo e a gente limita, né? Porque ele imita Jesus. Exatamente. Será que Deus daria essa bênção pra ele se ele não corresse atrás desse conhecimento
corresse atrás dessa sabedoria que ele buscou. E eu acredito sim, Paulo era um homem que ele estava preparado, mas ele disse o seguinte: Faltava alguma coisa no coração. tudo que eu vivi eu considero perda para ganhar a Sim, Cristo. claro. A própria palavra Paulo é pequeno, né? Ele foi o grande homem, mas o nome dele já revelava que era pequeno. Ele disse que ele era o menor dos apóstolos. Ele Uau. era o que era pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, Paulo disse. Sim. Para mim, esse texto é sensacional. Ele disse o seguinte: tudo que eu construí de intelectual, o meu intelecto, os cursos que eu fiz, por onde eu passei, as cidades que eu visitei, as línguas que eu falo, tudo isso eu considero perda para receber a Cristo. Então aí a gente já pode modelar o apóstolo Paulo da humildade. Da humildade. E da questão da graça de Sim, Deus na nossa vida. sim. Graça é favor imerecido. Por mais que você busque, por mais que você se dedique, no final das contas, você precisa da graça de Deus, Claro. que é o favor que nós não Com merecemos. certeza, mas trouxe toda a bagagem, né? Com certeza. Essa estrutura A estrutura. dele para ele ter esse conhecimento, né? Ele sabia profundamente o judaísmo, a Torá, né? Então, o preparo nunca é desmerecido pelas escrituras, Sim, pelo contrário, né? Moisés foi extremamente preparado. Sim, entende? extremamente. Ele estava ali ele era filho adotivo, né, da filha do faraó. Uhum. Então imagina como é que era tratado o neto de faraó. Uau. Lógico que era tratado com todas as regalias do mundo, Sim, a ciência, toda a ciência da época, Moisés dominava. Entende? Então esse preparo, Deus também usou esse preparo, lógico, que no final, lá na ponta, é a graça de Deus, é a bênção de Deus. Mas o preparo é importante. Show de bola. Por exemplo, o Jeff, tu vem pra fé, Jeff, tu converteu antes de ir pra faculdade, né? Na verdade, eu entrei entrando na faculdade. Entrando na faculdade. Um pouquinho antes dos 18. Tu até contou num podcast que tu teve um momento ali de eu tive questionando a sua fé. Um grande momento, acho que uns 2 anos ali, foi questionando a fé, e daí quando eu voltei, quando eu vim pra Cachoeira, depois que eu conheci a igreja, que eu me reconectei, assim. Show. Mas eu vejo que cara, assim, eu acho que hoje o tempo perdido que eu acho que eu tive foi por não ter sabedoria que eu tenho hoje, com certeza, né? Não, mas o ponto que eu quero chegar é que o teu preparo acadêmico te ajuda no ministério. Muito. Então é importante o preparo, né? Não, sim, é isso, exatamente isso. Talvez um ponto fora da curva que eu sou hoje na questão do restante do pessoal que é crente, digamos assim, é por ter uma background científico que eu posso não descartar nem a ciência e nem a religião, mas conseguir trazer um paralelo, que é uma coisa que a gente vem conversando bastante, né? E eu com as minhas conclusões eu consigo trazer muitos paralelos, né? Isso. Com a ciência, com a religião, isso é muito importante. Isso é interessantíssimo. Então, é importante a gente modelar pessoas assim como o apóstolo Paulo. Alguns pontos agora do próprio apóstolo Paulo. A dedicação ao evangelho. A dedicação. Ele foi extremamente dedicado. Vamos então elencar. Humildade. Considerar tudo perda para receber a Cristo. Porque sabia que o importante da vida era Cristo. A mensagem central de Paulo era Cristo. E a nossa mensagem central, e todos os podcasts a gente vai trazer isso. A gente sempre traz, né? Sim. Não é nem que a gente vai trazer por vamos fazer força para isso. Não, porque é a palavra de Deus. A mensagem central sempre tem que ser Jesus. E isso daí tem que estar sempre fixo no nosso coração. Yes. Pra gente poder estar modelando as pessoas. Você quer modelar alguém que não é cristão? Lógico que é possível também, né? Mas em determinadas áreas. A Bíblia diz reter o que é bom, né? Você tem que ser humilde pra saber que alguém é melhor que você pra modelar. Com certeza. Então o primeiro princípio já... A humildade é sensacional. Que a gente acabou de falar sobre, num episódio passado, que não sei quando é que vai, se vai antes ou depois desse aqui, sobre Salomão. Né? A primeira coisa que ele teve foi humildade. Então humildade. Depois ele teve... A dedicação. Né? A dedicação, a busca. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele evangelizou o mundo da época. Né? Então ele se dedicou violentamente ao trabalho do evangelho. Uma constância de busca. Isso, uma dedicação total ao Senhor, independente. Outra coisa, ele colocava na balança, como eu já falei aqui, ele considerava tudo perda. Tem um momento da vida de Paulo que ele escreve, se não me engano é para os Filipenses, que ele diz assim, ó, a nossa leve e momentânea tribulação não é comparada com o peso da glória do porvir.
Ele tá dizendo o seguinte, a nossa é leve e momentânea tribulação. Quem foi Paulo? Paulo foi o cara que sofreu apedrejamento, sofreu sim. 2, 3 naufrágios. As pessoas queriam matar ele em tudo quanto é cidade que ele entrava. Ele foi preso várias vezes. Foi o cara que disse assim, ó, eu preferia estar lá na glória com Deus, lá de Jesus, mas eu tô aqui ensinando vocês, seus cabeçadura. Exato, né? edificando a igreja. E então ele foi fiel também, né? Fiel ao seu exatamente. propósito, aos seus princípios, né? Exato. Um outro grande princípio, né? Que a gente pode trazer de modelagem. Ser fiel ao seu propósito, aos seus princípios, né? Exato. A gente vê tanta gente se corrompendo hoje, né? Por muito pouco, né? Por muito pouco, exatamente. Por um prato de comida, às vezes, Por um né? prato Como de já aconteceu Jacó, na Bíblia, né? Na Bíblia aconteceu isso. Então a gente não se trocar, os nossos princípios não serem trocados por dinheiro, por não ser corrompido, né? Não ser corrompido. E Paulo não foi corrompido em nenhum momento. Exato. E tem uma frase, você consigo lembrar, que alguma coisa sobre... Lógico, a frase fala sobre homem, né? Mas é homem e mulher, né? Que o homem que tem preço não tem valor. É isso. Então, quando a gente tem os nossos valores, não tem preço que a gente possa negociar os nossos valores, né? Porque, na verdade, a gente já foi comprado, né? E quando o valor ele é muito grande, o preço se torna muito pequeno. Uau, exato. Exatamente. Vamos supor, tu vai comprar um produto. Se eu te mostro todas as qualidades desse produto, eu te mostro a minha empresa, eu te mostro os benefícios que eu vou trazer. Eu quero pagar muito mais. Eu vou aumentando o meu valor. Por exemplo, assim, ó, o valor tá aqui nessa bola, tá? Aí eu te dou algumas contorno de objeções, eu vou te contornando, vou te dando algumas características e vai aumentando essa bola, né? O valor é a última bola. Ou seja, muito maior do que a bolinha lá de baixo, que é o preço. Tu vai querer comprar de mim. Exato. Uau, isso é poderoso. Jeff, mas assim, ó, na tua vida, quem são as pessoas que tu modela? Não vamos trazer agora o paralelo bíblico, a gente já trouxe aqui o apóstolo Paulo, mas nas pessoas de forma geral, não só das escrituras, lógico que a gente pode trazer as escrituras também, mas de uma forma geral. Tu tem pessoas, tu pode me dizer Tenho. Duas coisas. Primeiro, a importância de modelar as pessoas, ter bons modelos inspiracionais. E o segundo, me diz 3 pessoas que tu se inspira na tua vida. Bora. Primeiro vamos deixar claro o seguinte. Quando a gente pensa em modelar alguém, a gente pensa no que modelar essa pessoa. Porque essa pessoa pode ser muito boa num aspecto e não tão boa no outro. Exato. Né? Então a gente pega o que é melhor dessa pessoa, extrai, e até porque às vezes a pessoa é muito boa numa parte, sei lá, financeira, por exemplo, ou de negócios, mas na parte familiar ou espiritual não é tão legal. Então a gente vai modelando conforme essa pessoa. É reter o que é bom. Reter o que é bom. Então, e também tem a questão da proximidade. Tem pessoas próximas que a gente pode modelar e tem pessoas que não são tão próximas assim, né? Que não é do nosso ciclo familiar ou de amizade que a gente também tem que modelar, né? E depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Beleza, então vamos lá. Sobre relacionamento, vamos então por áreas da vida, pode ser? Pode ser. Relacionamento, eu modelo muito o meu sogro e minha sogra, perto de mim. Né? Porque é um casamento duradouro, um casamento que gerou, né, 2 filhas, é um casamento muito respeitoso, né, um casamento com muita... Por mais que, obviamente, todo casamento tem, né? Mas é um casamento que para durar 35 anos é porque alguma coisa tem diferente, né? Eu não vou modelar alguém que casou 4 vezes. Exato. Eu vou modelar alguém que casou uma vez só. Com certeza. Né? Então, do meu ciclo mais próximo, quem eu modelo como relacionamento é o meu sogro e minha sogra, né? São pessoas sensacionais. Essa cumplicidade que eles têm um com o outro, né? Essa longevidade do relacionamento deles, né? Essa não separação, por mais pelos problemas da vida. Então eles são próximos de mim de relacionamento. De negócios, o Maílson, que é a pessoa que me trouxe para Cachoeira. Grande abraço, Maílson, eu gosto muito de ti, modelo você e sua família. São pessoas que eu conheço, assim, hoje do meu ciclo de amizade ou de proximidade, as pessoas que têm mais condições financeiras, de longe. Só que também são as pessoas mais humildes que eu conheço. Não demonstram nem um pouco. E são pessoas que são muito generosas, de ajudar mesmo as pessoas, né? Então, o Maílson me ajudou muito, obviamente, que a gente tem essa troca, né? Eu trago coisas para eles trazem para mim, assim... A vida é o ganha-ganha. Ganha-ganha. Como eu falei, negócio tem que os dois ganhar. Então, de negócio de como pensar em negócio, como estruturar um negócio, como lidar com o negócio, e até mesmo com meus liderados... eu penso muito no Maílson e na família dele, principalmente nele, porque eu tenho mais proximidade. Então, nos negócios, ele.
Na parte espiritual, como é que eu não vou falar do cara que tá aqui do meu lado? Que é meu Não. pastor, não é porque tá do meu lado, mas na parte espiritual. Então, fechando esse ciclo, eu me Fico feliz em saber isso. Eu não tava eu, esperando, né? Não eu foi modelo muito, combinado. eu modelo muito o Patrick, né? A gente vem crescendo, numa crescente que eu acho interessante junto no ganha-ganha, né? Mas eu vou adicionar uma quarta pessoa como coração, de coração e pureza, minha esposa, a Priscila. É uma pessoa que a pureza dela, o coração dela, tu conhece ela também, né? É uma pessoa que eu Sensacional. nunca vi igual. Assim, né? A pureza e o coração dela e esse amor que ela tem por mim. Então, isso, obviamente, seria a pessoa que eu modelava perto de mim. Né? Uau. Agora, óbvio, se a gente for falar de pessoas fora de mim, da espiritualidade, eu gosto muito do Thiago Brunet, de questão de negócios, gosto muito do Flávio Augusto, né? Quem não conhece o Flávio Augusto, Demais. Isso é demais. de flexão ali, ó. Um dos caras que saiu do zero, do absoluto zero, usou cheque especial para criar a empresa dele, foi a WhatsApp, depois vendeu a WhatsApp depois de alguns anos por alguns milhões, Quase um quase bilhão. um bi, depois comprou o Orlando City, vendeu por 3 vezes mais, quase 2 bi, se eu não me engano, e esse é o trampo do cara. Pegar um negócio, crescer esse negócio e vender, que a gente chama de equity, né? E tem várias fontes de negócio também, então é uma outra pessoa que modela dos negócios, né? Acho que seriam mais ou menos essas pessoas, assim, Que né? legal. Jeff, agora a gente já Claro, viu a gente que lê muita gente, né? A gente lê Lógico. Napoleão Hill, a gente, né? é isso que tem, eu já vou trazer agora que já para deixar no flow, depois eu vou falar alguma coisa. Tem uma... Hoje em dia se fala muito sobre um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E somos mesmo. E é real, a gente vê muito isso, né? E Jesus mesmo, Jesus ele conviveu com seus discípulos, os discípulos conviveram com Jesus, eles depois tiveram traços de Jesus, né? Lógico, pelo Espírito Santo, mas também pela convivência que tiveram ali com Cristo. Mas, e aquela pessoa, Jeff, que olha para sua realidade e não vê pessoas de alto valor, ou pessoas que têm seu valor, mas que não têm um alto valor na área que essa pessoa quer desenvolver. Como é que ela faz? Ela se olha pro lado e diz assim, olha, tô ferrado, se as 5 pessoas que eu mais convivo, eu só convivo com pessoas que não têm essa mentalidade de crescimento, não tem nem mesmo essa mentalidade de buscar a Cristo, né? Como é que essa pessoa pode fazer para poder ser influenciada por grandes nomes ou pessoas que Muito prosperaram em alguma área? Repete de novo a frase. Nós somos a média das 5 pessoas que mais... Que a gente mais convive. Mais convive. Cara, a internet tá aí. Ela nos ajuda com isso. Como é que eu vou conviver com o Flávio Augusto? Não tem como. Mas se eu escutar... Só que se eu ler todos os livros dele, eu tô convivendo com ele diariamente. Se eu escutar os podcasts dele, eu tô convivendo com ele diariamente. Eu não estou lado a lado dele, não tô frente a frente, mas eu tô agregando todo esse conhecimento pra mim. Então, como você pode fazer hoje que não tem uma pessoa como eu tenho na minha volta? Sempre tem, tá? Mas, por exemplo, se você trabalha numa empresa, o seu chefe já teve um resultado superior que você. Então, alguma coisa você tem que como tirar dele. Mas, digamos que você acha que não tem ninguém, mas sempre tem, tá? Veja pessoas, procure pessoas que tenham resultados, muito importante, resultados de muito tempo também, né? Porque não adianta às vezes ter um resultadinho aqui, porque eu ganhei alguma coisa num tigrinho. Não joga tigrinho. Fez um trader. Fez um trade ali, isso, não isso, mas resultado com constância ao longo do tempo que foi provado e reaprovado, né? E convive virtualmente com essas pessoas. Leia livros. Me dá um livro ali, Jeff. Qualquer um. Pode ser esse aqui. Esse aqui, ó. Pode falar. Leia livros, escute as pessoas, vejam, né, tudo que ela faz. Aí você está convivendo, tá agregando esse conhecimento. E aí você vai perceber que você vai também ver pessoas na sua volta que você pode tirar um pouco mais. E nesse processo, faz com que a gente também se afaste de algumas pessoas. É natural. Uau. O Jefferson não tá igual. Mas é óbvio que não tô igual. Se eu tivesse igual, eu teria os mesmos resultados. Então, amiguinho, desculpa se eu parei de falar contigo. Amiguinha, desculpa se eu parei de te responder ou alguma coisa assim. Infelizmente não tá mais na nossa frequência, entendeu? Eu vou te ajudar sempre que precisar. Me modele. Mas é aquela questão, né, Jeff? Todo relacionamento tem alguém que influencia, alguém que é influenciado. Com e certeza. pode ser influenciado e influenciado mutuamente. Sim. Aqui, no nosso caso, nós temos essa questão de ser influenciados mutuamente pelo outro. Sim. Mas às vezes tem pessoas que nós já deixamos o nível de relacionamento de ser influenciado por essas pessoas e vão chegar num nível de agora influenciar essas Exatamente. pessoas. Né? Exatamente. E daí a gente até consegue resgatar algumas, mas tem pessoas que infelizmente
vão ter que sair das nossas E tá vidas. tudo bem. Tá tudo bem. Tiago Brunet escreveu um livro muito interessante, que ele fala sobre esses relacionamentos, né? Uhum. Não sei se tu tem aqui ele, Qual? ou aquele que ele fala sobre relacionamento. Especialista em pessoas. Especialista em pessoas. Não tem. Eu vou trazer aqui outro dia, a gente pode até falar um pouco mais sobre esse livro. Ele elenca alguns tipos de relacionamento que a gente tem, e justamente isso. Tem pessoas que a gente tem que conviver, independente de qualquer coisa, porque família, por Familiar exemplo, não tem o que fazer. não tem que fazer. Tu pode até te afastar um pouco, mas aquele familiar tóxico, né? Mas tu vai ter que, invariavelmente, ir Vai ter que conviver. uma festa com ele, Lógico. né? Só E não até dá- porque, como é familiar, a gente ainda quer restaurar cada vez mais o Exatamente. relacionamento. só não deixa se influenciado negativamente por ele. Tem que chegar pessoas- nesse nível de ou neutralidade, que é muito difícil, né? Ou de Ou de ser afastamento, uma... né? é. Eu já tive que fazer isso com familiares muito próximos. Literalmente afastar a pessoa. Uhum. E eu falei pra pessoa assim, ó, tu vai entender que vai ser melhor pra ti. Vai ser doído agora, mas no futuro tu vai entender que, pá, realmente o Jefferson estava certo. Eu tive que me afastar pra pessoa entender que não, foi preciso pra eu crescer, pra eu não depender mais e tal, e hoje a pessoa tá melhor, entendeu? Então isso é importante. Uma outra tipo de pessoa é pessoas que a gente se aproxima por interesse, né? Constrói uma amizade por algum interesse, mas não você ser interesseiro, né? Mas também ser interessante pra pessoa. Porque é aquele negócio de ganha-ganha, né? Eu Eu começo, gosto demais desse conceito. eu começo um relacionamento contigo por interesse que eu tenho da tua sabedoria bíblica, espiritual, né? Mas eu também sou interessante pra ti de alguma forma, também Lógico. tem esse relacionamento. E isso pode se transformar numa amizade no futuro mais O chefe, próximo, e tudo numa mais, que foi o que amizade- aconteceu com a gente. Exato. Numa amizade que só um lado entrega, ela não é duradoura. Não é duradoura. Não é duradoura. E é por Na isso que as amizade pessoas se tem que afastam das pessoas. Né? Exato. Na amizade tem que ter uma entrega Sim. mútua, né? Na amizade, relacionamento amoroso, em qualquer tipo. Até relacionamento de líder e liderado, entendeu? Sim. Tem que ter isso. Mas por que eu pedi pra te pegar um livro ali? Porque muitas vezes a gente fica naquela assim, eu não consigo, eu não tenho pessoas que eu possa pegar e modelar, eu quero conviver com pessoas. Olha, é só pegar um livro. O livro é a coisa mais poderosa que existe na face da Terra. E infelizmente as pessoas leem muito pouco. Muito O pouco. brasileiro menos ainda. Tem um estudo que diz que o brasileiro Estamos lê aí nessa ali, lenga-lenga por isso. Também. 1 e pouco, 2 livros por ano, o brasileiro. E olha, eu tenho certeza, tem muitos brasileiros que estão vendo a gente que não leu um livro esse ano e não leu 2 ano passado. Certo que não. Porque os livros podem nos influenciar. Tô aqui num livro na minha mão aqui do Kent W. Reagan. Esse aqui é filho do Kent Reagan. Kent Reagan pra mim é um dos... depois eu vou falar um pouco das minhas referências, mas pra mim é um dos homens assim mais sensacionais. Assim. Tudo que eu posso ler de Kent Reagan eu já li. Entende? A grande maioria dos livros dele eu já li. Eu fui extremamente influenciado por ele. Ele não está aqui para transferir uma unção, alguma coisa assim, pôr as mãos sobre mim. Mas os ensinamentos deles estão. Tu usa. Né? Eu uso. E agora vamos algo bíblico sobre isso, Jeff? Vamos. Sobre o meio. Porque isso aí agora os coaches falam sobre isso. Sim, mas só pra finalizar, que tu perguntasse pra mim como fazer, né, pra gente achar essas pessoas. Se não tem na tua casa, não tem na tua empresa, na tua cidade vai ter alguém também pra você modelar, né? E se não achar na tua cidade, vai buscando, estado, vai buscando. E se não consegue ir longe, Vai fazer o que ele faz, vai livro, internet. podcast, Talvez você tá YouTube. agora você tá nos ouvindo toda quarta-feira e foi lá no Instagram, já viu o Pastor Patrick, o estilo blogueirinho, né? Estilo blogueirinho. Todo dia postando reels e postando, porque você já vai conseguir ter aí já esse nível de proximidade comigo já. Quer ver, Jeff? Hoje em dia se fala muito sobre isso, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Isso é bíblico. Quer ver, Jeff? Quem é o matador de gigantes da Bíblia? Dave. E olha, Davi. o homem é internacional. Davi matou Golias. Mas não tinha só Golias de gigante na época. Não. Tinha outros gigantes. Mas até Davi matar Golias, ninguém se matava os gigantes. Ninguém matava um gigante filisteu. O povo de Israel estava com medo dos filisteus. O que aconteceu? Davi matou Golias. Depois o sobrinho de Davi foi lá e matou outro gigante maior que Golias e que tinha 6 dedos em cada mão. Por quê? Porque ele foi influenciado por Davi, o matador de gigantes, e agora ele também é um matador de gigantes. Davi na caverna de Adulão. Davi tinha só uma espada, ele literalmente tinha uma espada. Ele foi pegar a espada que ele tinha matado Golias. Ele foi pra caverna e lá ele treinou 400 homens com uma espada. E virou um grande exército. Por quê? Porque eles estavam ali imergidos junto com Davi.
Então, a influência, ela é poderosíssima. A gente precisa ter pessoas que nos influenciam dessa forma. E se você não pode, então leia livros. As minhas maiores influências foram com livros. Eu tive 2 pastores toda a minha vida. 2 pastores, homens de Deus. Mas não me entregaram o suficiente para hoje eu estar no púlpito pregando. Ou se entregaram, eu, na época, não tive a sabedoria suficiente para poder adquirir. Acredito que não entregaram o suficiente. Eu busquei por fora. Eu busquei através de livros, eu busquei através de referências que nem do Rio Grande do Sul são. Entende? Então isso é importante. Eu não posso estar direto lá, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas eu posso modelar o pastor Fragale. Ele tá no YouTube toda semana. Entende? Tem os livros dele, tem todos os livros dele aqui na estante. Por quê? Porque assim é uma forma de eu poder estar me alimentando, né, do conhecimento de outras pessoas. Né? Por isso é tão importante a questão de ler bons livros, ter boas referências. Então vou te perguntar. Uhum. A mesma pergunta que você fez pra Vamos mim. lá, então. Quem são as pessoas que tu modela? E acho que dá pra separar então também, assim, perto e longe, digamos assim, né? Tu falou relacionamento. Eu falei relacionamento, negócios, envolvendo Aham. também profissional, né? Profissional. E Tu me botou em maus lençóis, Jeff. por quê? Por quê? Toda a mesma pessoa? Ah? Todas as mesmas pessoas? Não? Não por isso. Tu me botou em maus lençóis porque a gente só fala só o tema, né? Uhum. Aqui a gente falou o tema, modelagem. A minha mente já projetou o que eu modelo de pessoas Sim. que nem mais vivas estão. Sim, sim. Né? Por Sim. exemplo, Kent Reagan, né? Sim. Mas vamos trazer para mais perto. Mas vamos lá. Pastores. Vamos começar por aqui. Pastores que eu modelo. O pastor Maurício Fragale. Para mim, ele é o maior mestre hoje do Brasil. Ele, cara, sensacional, demais. Gosto demais do Joseph Prince. São os dois hoje vivos e vão ficar vivos por muito tempo ainda. São os que eu modelo. Né? Se eu pegar os que já não estão mais entre nós, daí é Kent Reagan e T.L. Osborne. São 2 nomes que são, pra mim, são os caras que eu mais consumi, que eu mais li, o que mais a teologia que hoje eu tenho vem aí, bebe muito nessas fontes, desses 4 homens de Deus. Né? Sobre relacionamentos, vou me inspirar assim, em relacionamentos. Eu gosto muito do relacionamento teu e da Pri, de verdade. Eu acho. A gente teve um grupo de conexão que o Jeff ele trouxe algo sensacional, que eu cheguei em casa contando pra minha esposa. Ele estava falando ali sobre relacionamento, e o Jeff disse: eu quero falar uma coisa, eu trato a minha esposa como uma princesa. E sempre quando eu vejo um marido que se entrega pela esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja, eu admiro. Entende? Então eu realmente admiro Obrigado. o relacionamento Não de tá vocês. esperando. Não tá esperando também? Então, não. O bala trocada aqui, né? Boa. Não, e realmente é algo que realmente é inspirador. Pessoas, como eu falei, não tenho muitas referências pastorais, assim, mais na minha volta. Tem um pastor que eu gosto muito, que eu sou bem inspirado por ele, pela forma como ele está liderando a igreja dele, que é o pastor Diego, de Gravataí. Ele já esteve pregando aqui na igreja. As pessoas que eu gosto, eu sempre quero estar levando para os membros da igreja. Um deles, pastor Diego, pastor Ronei de Canela, são amigos meus, por mais que a gente não esteja tão próximos assim, corriqueiramente falando, né? Mas são pessoas que estão fazendo uma grande obra ali na Casa da Fé, uma de expansão, está sendo bem legal. Qual outra área? Eu falei sobre profissional, Você falou negócio, sobre profissional. né? Eu não tenho tanta essa veia, né, Essa Jeff? vibe. Essa vibe mais empreendedora, essa coisa Por assim. enquanto, não né, meu tenho filho? Por enquanto. por enquanto. Calma. Não tenho tanta essa veia. As minhas referências mais são. Tu tem a questão profissional por ser um CNPJ, né? Vários PJs. E eu puxo muito nessa questão espiritual pelo fato disso. A minha vida se resume praticamente a buscar para aprimorar o ministério e a minha vida com Deus. Né? Show de bola. Eu acho que é mais ou menos isso. São pessoas que são importantes para mim. Show de bola. A gente pode falar de outras também, né? Que são mais adjacentes, assim. Mas são pessoas que gosto bastante. Legal. E a gente falou um pouco sobre Davi, né? E é uma pessoa é uma grande pessoa que a gente pode modelar também muito, né, cara? Ele falasse da questão dele ter derrubado um gigante, matado um gigante, né? Mas ninguém lembra do que ele fez antes pra conseguir
matar o gigante. Ou seja, ele treinou antes, né? Não treinou. Ele matou um leão, matou um urso, né? Ah. Então, é um outro princípio muito legal de modelagem, né? Que é se preparar pra... Não sabe onde tu vai Porque assim, ó. utilizar aquilo, mas um dia tu vai, né? Exato. Olhar o palco das pessoas e querer modelar aquilo é fácil. É muito fácil. Mas e o bastidor, né? Porque a pessoa chegou até ali, né? Os Às vezes anos pra chegarem até ali. Às vezes o sucesso parece que chega muito rápido para algumas pessoas, né? Mas a gente não tem ideia do que as pessoas Na passaram. verdade, Né? quer ver, ó, a Bíblia traz assim, em Atos 2. De repente veio do céu um vento. De repente. Mas a promessa do derramamento do Espírito, que foi cumprida ali em Atos 2, já tinha, ó, há muito tempo. Ele já tinha promessa. Quando Joel 2:28 disse assim, ó, e acontecerá naqueles dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, aquela coisa toda. Então já tinha um preparo para que o Espírito Santo fosse descido, mas teve uma hora que foi, pum, de repente, estourou naquele momento ali, mas o preparo já vinha de antes. Com certeza. Exatamente, às vezes, por exemplo, um grande negócio é fechado, né? E a pessoa sobe de nível muito, muito rapidamente, mas tudo que ela passou, tudo que ela teve que aprender, todos os caminhos, todas as decisões que ela tomou até ali, né? Enfim, tudo que ela fez vai gerar aquele resultado, né? Não é somente chegou e alcançou, né? Então, por exemplo, aqui um dia eu creio que esse podcast será visto por milhares de pessoas, né? Amém. Mas ninguém viu os primeiros episódios com 30 views, 100 views, né? Hoje parece muito pouco, mas no futuro... Exato. Não, quando bateu os 100 views no primeiro episódio, a gente comemorou. É lógico. Então, e isso é muito importante também, né? Comemorar cada conquista. Comemorar cada conquista. É. Tem outro homem de Deus que foi muito referência pra mim, os livros dele, que hoje eu leio menos, mas teve uma época que eu li muito, eu estive num culto pessoalmente com ele também, que é o Dr. Mike Murdock. E ele falava algo, o seguinte, ainda fala, é vivo ainda. Uhum. Como é que é o nome da igreja dele? Centro de Sabedoria, né, nos Estados Unidos. E Windows Center, alguma coisa assim, né, em inglês. Ele dizia o seguinte, que o que não é celebrado não é honrado, e o que não é honrado sai da tua vida. A gente precisa honrar para que aquilo continue conosco, porque a honra atrai e a desonra expele. Então a gente tem que celebrar as pequenas conquistas, porque quando a gente celebra, a gente faz algumas coisas. Uma delas, cria um memorial. Eu lembrei que eu estou celebrando aquilo que Deus me deu. E o segundo, aquilo ali honra e aquilo me traz mais, porque a honra atrai. A honra, ela puxa para ti, né, a bênção de Deus, ela puxa para ti ali mais daquilo que tu tá honrando, né? Então é importante. E hoje não é uma terceira coisa que é celebrar também é ser grato, né? Ser grato. Quando eu celebro, eu tô agradecendo aquela conquista, né? Então é muito importante. Né? É muito importante. Então, ler esses livros, estar com essas pessoas sempre que possível, a gente faz um esforço tremendo, eu e minha esposa, sempre que a gente pode, a gente tá no Rio de Janeiro, entende? Pra quê? Pra poder estar perto dessas pessoas. Ter o acesso, né? Pra ter o acesso. Ter o networking, que é muito importante. É importante. E tem muito acesso que ele é comprado, literalmente. Às vezes precisa de muita grana pra isso. Até tu falaste sobre o Thiago Brunet e falei também sobre o Flávio Augusto, eles são pessoas que eu posso acessar hoje. Eu não posso hoje, vamos reformular isso. Eu poderia acessar hoje pagando um preço, né? Lógico. O Thiago Brunet tem a mentoria dele, o Flávio Augusto tem a mentoria dele. A mentoria do Flávio Augusto hoje é R$310 mil. 310 mil? Pra mim tá no Class Club, que é um clube de empresários que faturam milhões por ano, né? E lá, além de ter todo o conhecimento dele, também tem o network com todas essas pessoas, né? Que rapidamente tu tira o teu investimento, eu tenho certeza disso. Mas, um negócio que tu fecha, vai tirar o investimento. Lógico. Então eu compro o acesso também. Isso aí. Hoje tu ainda não consegue ter esse Hoje acesso? não, mas 310 mil? 310 mil. Hoje não consegue. Mas não. tu conseguiu ir no evento da Trinca. Eu fui, exatamente. Eu paguei, acho que foi R$700 ou um pouquinho menos que isso. Porque tu conseguiu. Lógico, guardar as devidas proporções. Sim. Mas estava próximo. Tava ali. Não consigo. R$264 eu paguei. Não consigo ir no evento do cara. A gente tá falando do Flávio Augusto, que não consigo na mentoria 310 mil. Não consigo pagar ali uns R$300 e ir até uma palestra dele. Compra um livro que é 40 pila. Detalhe, o Flávio Augusto cobra hoje, se eu não me engano, R$450 mil a hora da palestra. Ele cobra R$450 mil da hora da palestra dele. Então eu paguei R$264 e tive a palestra do cara. Pastor, eu não tenho 40 pila pra um livro.
Então tem o YouTube de Tem graça. a internet que tu pode baixar os livros, nós não, né? Tá, Mas tem. corta. Mas tem. Mas assim, ó, tem a internet, tem YouTube, tem Tem vídeos. tudo, tem podcast, entendeu? Então tem que tem muito buscar. conteúdo graça. Mas é importante sempre quando puder, está lá. Kevin, tu falaste sobre o Thiago Brunet. Ele conta uma história que um dos mentores dele é o Cachiluna. Cachiluna da Casa de Deus, né, de Guatemala. Sim. Cara, Ele vai estar indo na Casa do Destino agora. Casa de Destino, ele Aham. vai estar. O Cachiluna, eu gosto dele há muitos anos. Muito antes do Thiago Brunet. Sabe? Mas, lógico, não tenho tanta familiaridade quanto esses outros que eu comentei aqui. Não li muitas coisas, mas ele também foi muito impactado ali pela aquela época da Pastor Benerrim, né? Então eu gostava muito dessa vibe e negócio, né? Então o Cachiluna é um cara sensacional e ele conta a história que ele pagou um preço tremendo para poder ir lá, para poder estar com o homem de Deus. Né? Então é importante sempre estar nos ambientes, né? Quer ver um ambiente, Jeff, de crescimento? Que daí agora que a gente vai trazer muito pro nosso... Eu posso então, Vai antes lá. de começar isso aí, falar um negócio seguinte, ó. A pessoa que diz que não tem ninguém do lado pra modelar, ou na sua volta, ou um pouco próximo, ou enfim. A pessoa que diz que não pode comprar um livro, não pode acessar a internet e tal. Essa pessoa dificilmente realmente vai conseguir subir de nível. Porque E ela dá nunca vai ser modelada por ninguém. porque ela tá dando desculpa. É só desculpa. Só isso. Porque eu também não tinha nada disso. Eu também não tinha dinheiro, não que eu tenha agora, mas não tinha dinheiro pra comprar um livro. Já cheguei nesse ponto, já fui estudante, Sim. né? Eu não sabia muitas coisas, mas eu fui atrás, né? Então, ou sobe de nível, ou tu busca, ou tu dá desculpa. Só deu uma probleminha técnico. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente tá começando o podcast, então vai ter problema técnico. Sim. Se você vai ver um podcast né, já grande, já com milhares de visualizações, obviamente vai ser com produção melhor, com tudo melhor, só que a gente tá começando, então perdoem a gente por isso, se alguma coisa que vocês veem, esse cara erraram, deu um corte aqui, o som tá não sei, desculpa, mas nós estamos trabalhando para melhorar, tá? Nós temos nossos recursos próprios aqui, então obviamente é muito mais difícil pra gente conseguir crescer, né? Mas eu tenho fé que logo nós teremos equipamentos tops, Amém. um estúdio top, tudo top, ajudantes aqui, porque só tá nós dois aqui, isso é muito complicado pra ficar vendo e tal. Às vezes a telefone vai acabar a bateria, enfim, daí estamos gravando com dois aqui, daí já fica meio assim. Esse episódio, por exemplo, vai ficar uns 10 minutos só na câmera do Patrick, porque o meu parou de gravar, mas tá tudo certo. Vambora. Então tá. Mas, como eu tava dizendo, vamos trazer pra mais próximo agora. Como tu falaste, mais próximo, sem trazer por exemplo, uma grande referência, por exemplo, um empresário, um bilionário, alguma coisa assim. Sabe como uma fonte, Jeff, de modelagem sensacional que muitas vezes a gente perde? A gente não, para a glória de Deus, porque a gente está sempre envolvido. Mas muitas pessoas perdem, é a igreja local. É estar junto com os irmãos na igreja. Porque dentro da igreja tem pessoas que têm muitas qualidades. Muita coisa pra passar, muita né? coisa para ensinar, exato. Seja experiência de idade mesmo, experiência, né? Quanto experiência de prática, né? Com certeza. Vida. Então, a Bíblia mesmo diz que como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Por exemplo, aqui, eu consigo olhar pra ti e ver qualidades. Eu consigo olhar, por exemplo, pro Igor e ver qualidades e modelar essas qualidades, entendeu? Consigo ver, por exemplo, a Paula, ela é extrema, ela gosta que tudo seja o mais perfeito possível. E eu sou uma pessoa que sou um pouco desorganizado. Então o convívio com ela. O convívio com ela me força a eu ter essa veia de organização em algumas áreas. Entendeu? Que bom, então, né, que tem essa diferença, porque imagina se os dois fossem extremamente desorganizados. Imagina. Ia ser um caos. Exato. Então a igreja local é importante para isso. E muitas pessoas, às vezes, desprezam o poder que a igreja local tem. Sabe? E a Bíblia diz que nós somos um corpo bem ajustado, nós crescemos juntos. Né? Então a gente pode olhar para a vida do irmão e se inspirar na vida do irmão. Isso é muito importante. Isso traz muito para nossa proximidade, né, Jeff? Porque assim, ó, é todo domingo a gente tá junto. Ali quando tem grupos, a gente tá junto. A gente tá em reuniões de liderança junto. A gente tá em reunião de voluntariado junto. Isso tudo a gente vai se inspirando uns nos outros. E aí nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se os teus melhores amigos, 5 melhores amigos, eles não são cristãos, eu vou dizer algo agora pra crente, tá? Você que é crente. Se teus 5 melhores amigos não são cristãos, alguma coisa errada tá. Ou os amigos que você tem dentro da igreja, eles não conseguiu ainda, talvez, ter ali uma proximidade, fazer
um nível de relacionamento, ou você está procurando muito pro lado de fora. A gente precisa impactar as pessoas lá de fora, mas a gente também precisa estar consolidados dentro. Então a gente precisa entender isso para estar interagindo com os nossos, né? É importante. Não, e eu tava pensando aqui também, agora quando tava falando, muitas vezes a gente vai, tá, mas eu não tenho 5 pessoas pra andar comigo que eu gostaria hoje, né? E tá tudo bem, porque se tu olhar, às vezes, tu vê aniversários de pessoas multimilionárias. 3, 4, 5, 10, 15 pessoas. Exato. É a família e As talvez pessoas... um ou dois amigos, né? Com Porque certeza. realmente não tem essa... já passou do nível já de tu tá, sabe, com um monte de pessoas que não vão te agregar mais, né? Então tem isso também. Tu falou uma vez, né, que às vezes o sucesso é um pouco mais solitário, né? O topo é solitário, né? Mas tu vai ter tua família ainda, né? Tu vai ter as pessoas mais próximas de ti ali. Então é muito importante saber disso também, né? Que a gente tem que estar em comunhão, com certeza, né? E tentar trazer conosco também essas pessoas pra Exato, né? trazer nós para um próximo nível. Às né? vezes elas não vão querer. Às vezes não. Às vezes elas não vão acreditar, né? Vão achar que você tá falando besteira, bobagem, né? Enfim, agora o Jefferson virou coaching, ou enfim, agora virou blogueirinho. Né? Não, blogueirinho sou eu. Não sou eu. Vai ter os julgamentos, né, cara? Tá tudo certo, tudo bem, né? Mas tenta até o último, até a tua última opção, a tua última força ali, trazer essas pessoas junto contigo. Se as pessoas não quiserem, vai pra frente, segue o baile. Segue em frente. E isso me acontece muito dentro da igreja. Agora, trazendo pra questão da igreja mesmo. Claro, não pode ser deselegante, né? Deselegante, Desumilde, né? E tratar a pessoa mal, Com mas certeza. não que tu vá ter essa pessoa como teu parceiro de A questão toda é que, convivência, né? é que nem Jesus. Jesus, ele sentava à mesa com os 12. publicanos. Ah, não. Depois ele vai falar. E com as prostitutas Sim. com as prostitutas e com os publicanos. Mas o relacionamento de Jesus com eles ali era de ser influência, aquela questão. Ser influência. Então é isso, trazer as pessoas para o nosso nível, né? Sim. Tem pessoas que não vão querer. Não vão querer. Tipo, às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que têm suas limitações intelectuais, tá tudo certo. Sim, entendeu? claro. Mas tem pessoas que estão com a mente bombando, mas que o pastor diz, leia a Bíblia, a pessoa não estão usando. Aqui, nesse livro mesmo, tem um exemplo sensacional do pastor, ele dizendo que o Kent W. Reagan, né? Filho do Kent Reagan, ele disse que se os crentes eles orassem e lessem a Bíblia pelo menos 1 hora por dia, muitos deles não precisariam nem de aconselhamento, porque está tudo ali revelado na palavra de Deus. Tem uma frase que diz assim, ó. Só pra completar, claro, vai. completar. Tá tudo revelado na palavra de Deus. E às vezes o pastor tá ali sempre incentivando. Leia a Bíblia, meu querido. A pessoa tá com a mente assim, ó. Sabe a escalação da Jamaica. Sabe a escalação do time de handebol sei lá, da Coreia do Sul. Mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. Não sabe as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque não estudam, se dedicam. Então a gente precisa ter esse tempo de estudo, esse tempo de dedicação para trazer as pessoas para um nível maior, né? Em vendas nós temos uma frase muito clássica aqui no Brasil, que foi o Thiago Concer, que é um grande vendedor, fala que é o seguinte: me traga um vendedor que estuda que nem um médico, que eu te mostrarei um milionário. Uau. E eu digo o seguinte: me traga um crente que leia e estude a Bíblia como um médico, que eu te apresento um realizador de milagres. Uau. Mas tem que praticar também, né? Me traga um vendedor que estuda que nem um médico, que eu te mostrarei um milionário. Uau. E eu digo o seguinte: me traga um crente que leia e estude a Bíblia como um médico, que eu te apresento um realizador de milagres. Uau. Mas tem que praticar também, né? Lógico. Não, meu Deus. Forte. Poderoso. Prepara o corte. Pá! Aqui o corte. Porque realmente, cara, se a gente não se debruçar, que é o manual da vida, Exato. é o manual da prosperidade, é o manual do relacionamento, é o manual da vida saudável. Tudo. A vida saudável é tudo. Está tudo ali. Né? A gente já falou sobre isso, mas todos os princípios que esses grandes coaches trazem hoje, esses grandes livros trazem hoje, estão dentro da Bíblia. Na sabedoria Eles trouxeram milenar. nessa sabedoria milenar. Então leia a sua Bíblia, meu querido. E às vezes a gente vê também
pessoas, como tu falasse, né, dentro da igreja não estão lendo a Bíblia, né? Não. E justamente por isso que a gente criou um curso que ele se chama Bíblia Express, que é o básico da Bíblia. Porque a gente vê que mais de 90% dos cristãos não sabem, cristãos que eu digo que frequentam uma igreja, não sabem o básico da Bíblia. Exatamente. Ficam se batendo ali para procurar, por exemplo, onde está tal livro. Né? Não Exato. sabe nem procurar os livros na Bíblia. O Isso número grande é o quê e o pequenininho é o quê? Isso é o Tipo, básico às do vezes não é básico. de igreja. Então, assim, procure ter esse entendimento. Você que fica vendo vídeo no TikTok, né? As pessoas ensinando ou não ensinando nada, só rebolando lá. Tire esse tempo que você não vai ser edificante para sua vida e lê a sua Bíblia. Exato. Simples. Quer crescer? Quer modelar pessoas? Quer aprender a modelar? Quer quer que as pessoas te achem interessante? Porque você nunca vai conseguir um grande contato com alguém se você não ser interessante para a pessoa. Exatamente. Porque a pessoa, quem tem algo para dar, sabe que é interesseiro. Então, se ele não enxerga em ti nada que ele possa também ter um ganho com isso, ele não vai se conectar É contigo. verdade, é verdade. E é isso. A gente tem esse curso, Bíblia Express. Você pode deixar o link aqui na descrição. Vamos deixar, a gente nunca tinha falado sobre ele aqui no É podcast, verdade. primeira vez, né? É verdade. E é importante, são 45 aulas sobre as escrituras. São aulas rápidas, são aulas bem dinâmicas. Uma edição sensacional, Uma produção áudio muito boa. profissional, tudo profissional. E muito bom mesmo. Você pode estar adquirindo na Hotmart, é fácil fazer o pagamento ali. Quanto é que sai por mês, Jeff? Dá Se fizer dividir no cartão. Dá 30 e poucos pila, cara. 30 e poucos pila. Dá R$1 um pouquinho por dia. R$1 um pouquinho por dia pra poder ter uma... Pelo amor de Deus. Exato. Pra tu E acessar tá bom. os princípios milenares de Da tudo, palavra da de vida, Deus. né? E a gente fez o lançamento um pouco às pressas, a gente queria fazer um grande lançamento, mas pra quem, né, todo mundo sabe que a gente teve um grande evento climático aqui no Rio Grande do Sul, que foram as enchentes, né, que devastaram o nosso estado, e nós fizemos esse lançamento às pressas e todo o valor arrecadado a gente direcionou para uma família carente aqui de Cachoeira do Sul, até a família Que que foi foi atingida pela enchente, né? Uma família, parentes próximos de pessoas aqui da igreja, inclusive, né? Que a gente ajudou os nossos próximos, né? Então foi por essa ação que a gente fez e agora, se você quiser adquirir esse conhecimento e estar nos ajudando também, né? A Com certeza. continuar com esse podcast, a continuar trazendo a palavra de Deus, compre esse curso aí que vai ser de grande valia, tanto para você quanto para nós. É um ganha-ganha. Isso aí. Queridos, esse nosso podcast, ele sai toda quarta-feira, lembrando que rapidamente, toda quarta-feira, e nós pedimos que você possa estar assinando, não diz mais assinando, se inscrevendo no canal, apertando aqui o sininho das notificações e também curtindo para alcançar mais pessoas. Mas, Jeff, vamos falar agora do principal modelo das nossas vidas. Uau. O principal modelo do cristão, ele tem que ser Jesus. Jesus. Não tem outra pessoa que a gente não... Jesus é o único que a gente pode modelar 100%. em todas as áreas. Absolutamente todas. Relacionamento, negócios, vida cristã, óbvio. Né? Enfim, tudo. Como lidar com pessoas, inteligência emocional, inteligência espiritual. Então, assim, não tem. Se você quer modelar alguém que seja o máximo completo de todos, é Jesus Cristo. Jesus foi o maior líder da história. Jesus foi o maior pastor da história. Jesus foi o maior empresário da história. Ele tinha CNPJ, mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens e mais as mulheres e as crianças. Então, esse cara era como demais. líder, né? Um grande líder. O cara que não tá aqui há 2.000 anos. E lidera todo um povo. Todo um povo. Ele é o rei, ele é tudo pra nós. É sensacional. Assim, ó, todos os cultos, tudo que a gente faz, a gente canta, a gente ama falar disso. Pensa assim, uma empresa, né? Vamos pensar como um empresário, né? Um legado que a gente quer deixar uma empresa que existe há muito tempo e só cresce. Sem estar o dono lá, né? Não, e detalhe, com tudo contra. Com tudo contra. Imagina, com os governos contra. Tudo contra, né? E prosperando, e crescendo. E Jesus é o cara. Almas, é o cara. Então ele desenhou tudo, ele escolheu pessoas, ele treinou pessoas. Exato. Então, realmente, hoje, se você quer modelar, lê a história de Jesus. Com certeza. E para você ler a história de Jesus, você tem que ler desde a primeira página da Bíblia. Que ele está desde a primeira página da Bíblia. Todas as páginas da sua Bíblia, Jesus está lá revelado. E esse é o nosso podcast de hoje, né, Jeff? Cara, foi muito bom. Foi bom. Sabe que eu acho que a gente vai ter que começar a
ter uma estrutura maior pra fazer ao vivo, ficar 2, 3 horas falando. Pode ser. Vai fazer- Porque, por exemplo, agora há pouco a gente tava gravando um podcast, a gente teve que cortar ele no meio, que a gente não conseguiu nem chegar na metade Na metade do do que a gente queria chegar e Não já dá. tinha dado 40 e poucos minutos. vamos ajeitar tudo pra fazer 3 horas assim de Vamos. podcast. Daí vocês que lutem depois pra não assistir O problema é de inteiro. vocês. Exato. E Busquem, né? e busquem, Conhecimento. buscar o conhecimento, exatamente. Show de bola. Pessoal, esse foi o nosso podcast. Quer falar alguma coisa, Não, eu Jeff? queria te perguntar se Vai lá. é aquela nossa velha abordagem do final, né? Se tivesse uma mensagem que as pessoas pudessem ler no outdoor, ou num livro, ou enfim, onde tivessem, que você queria deixar no mundo sobre modelagem, qual seria? Ah. Modele a Jesus, que você se tornará o modelo de muitos. Uau. É. Uau. Porque quando nós olhamos para Jesus e nós nos modelamos a Jesus, nós somos parecidos com Cristo. A Bíblia diz que nós somos como Cristo é. Nós temos a plenitude. E a plenitude. Isso faz com que você seja também inspiração para outras pessoas. Uau. Isso aí. A sabedoria não pode ficar só conosco, tem que ser sábio é o que ganha almas. E tu, Jeff, se pudesse ter uma frase tua no outdoor e todo mundo ia ler essa frase sobre modelagem, sobre se inspirar em outras pessoas, que frase seria? Eu ia falar um pouco sobre o que tu falou, né? Então eu vou criar um pouquinho diferente da minha. E não vai ser tão boa quanto, porque tu foi top demais. Mas a minha eu poderia dizer assim, modelar significa inspirar. Se inspire em quem dá resultado. Uau, Quem deu resultado. exato. E quem dá resultado há milhares de anos, Cristo. Cristo. Isso aí. Então o modelo é Cristo. Isso aí, esse foi o nosso Despertar Cast de hoje. Então, até quarta que vem. Valeu!